Devemos admitir que o lugar da psicoterapia na consciência pública é bastante instável. Seria ela um campo da prática oculta ou da ciência rigorosa? Na verdade, é preciso observar que para a consciência comum e até para certas formas de consciência profissional, não há barreira intransponível entre essas esferas. A ciência é muitas vezes percebida como uma prática oculta enigmática, que opera com campos de torção, engramas da memória ancestral, enquanto fontes evidentemente místicas, cabalísticas, védicas, etc., são discutidas seriamente com uso de terminologia quase científica. Aliás, essa mistura acontece frequentemente dentro de uma mesma escola psicoterapêutica. Em congressos de psicoterapia, todos já se depararam com relatos nitidamente anticientíficos, camuflados em linguagem pseudo-acadêmica. O problema é que toda prática e teoria psicoterapêutica constitui uma formação bastante complexa, onde podem coexistir, em proporções variadas, técnicas psíquicas, elementos de pedagogia, educação, possibilidades de autorrealização, construções de sentido, projetos de criação de vida, atividades substitutivas, etc. Seria mais fácil listar o que não pode fazer parte da teoria e da prática psicoterapêutica. Por isso, não é possível localizar a psicoterapia com precisão dentro do círculo das disciplinas psicológicas e médicas. É impossível dar uma definição única de psicoterapia, assim como não se pode dizer, por exemplo, o que exatamente constitui uma obra de arte. Em um caso, pode ser uma pilha de lixo chamada instalação. Em outro, a Vênus de Milo pode ser vista como um simples bloco de mármore. Para alguns, as esculturas gigantes de Buda são obras-primas históricas. Para os talibãs, são ídolos de pedra prejudiciais. A única saída é esclarecer em qual contexto chamamos determinada ação de psicoterapia. Além das técnicas psíquicas específicas, que não discutiremos aqui, todo procedimento psicoterapêutico está inserido em um contexto semiótico. A componente semiótica, a interpretação de certo fenômeno como elemento de um processo de cura, é intrinsecamente inseparável de qualquer psicoterapia concreta. Em alguns casos, como nos rituais de cura ou no efeito placebo, ela constitui o conteúdo único da terapia. A única condição obrigatória para que uma determinada atividade adquira função terapêutica é sua mediação mitológica. Supõe-se, por parte do sujeito, a existência de uma ação curativa vinculada ao mito da doença, ou do mal-olhado, da punição divina, da maldição da solteirice, etc., e as representações daí derivadas sobre o tratamento. Assim, uma conversa pode tornar-se uma sessão psicanalítica, uma bebedeira entre amigos, uma dessensibilização em etapas e uma ecolalia, uma escuta empática. Não pretendo afirmar que a psicoterapia se reduz a tal mediação. O impacto psicoterapêutico genuíno pode ocorrer de modo imperceptível para o cliente e nem sempre precisa ser consciente ou articulado. Contudo, à luz da tendência atual de buscar o consentimento informado, as possibilidades de psicoterapia oculta devem ser progressivamente reduzidas. A semelhança estrutural entre a psicoterapia e o ritual foi demonstrada com grande clareza por Claude Lévi-Strauss em seu ensaio O Feiticeiro e Sua Magia. Trata-se de um canto ritualístico realizado por um xamã durante um parto difícil. Nele, descreve-se uma jornada do xamã pelo corpo da paciente, culminando em sua vitória completa. Embora tal jornada não ocorra de fato, seu efeito psicoterapêutico é indiscutível. O sentido do canto é o seguinte: ele transforma sensações indefinidas da paciente em percepções localizadas e compreensíveis, oferecendo-lhe uma linguagem e, assim, convertendo a situação em algo seguro e não ameaçador. A veracidade objetiva do mito que sustenta a terapia não tem importância fundamental.
Aço, Claude Lévi-Strauss escreveu: o fato de que a mitologia do xamã não corresponda à realidade objetiva não tem importância. A paciente acredita nela e pertence a uma comunidade que também acredita. Espíritos malignos, espíritos auxiliares, monstros sobrenaturais e animais mágicos fazem parte de um sistema coerente sobre o qual se funda a cosmovisão dos indígenas. A paciente aceita sua existência, ou mais precisamente, jamais a colocou em dúvida. O que ela não consegue aceitar são os sofrimentos que não se encaixam no sistema, que parecem arbitrários, estranhos. O xamã, com a ajuda do mito, recria um sistema ordenado e encontra para esses sofrimentos um lugar apropriado dentro dele. Nesse caso, as diferenças entre a atividade do xamã e a do psicanalista, por exemplo, são secundárias. Em ambos os casos, o objetivo é traduzir o sofrimento para o campo de vivências específicas, onde os conflitos possam se realizar em um plano que permita ao paciente atuar, ainda que apenas de forma simbólica. Em uma área tão importante quanto a da saúde, sempre se estabeleceram, em todas as épocas e países, regras bastante rígidas para fundamentar a legitimidade. Em parte, elas derivavam das próprias concepções sobre a origem das doenças ou dos problemas com os quais lidavam os psicoterapeutas da época. Em parte, eram motivadas por razões financeiras. Quanto mais difícil for se tornar um terapeuta legítimo, melhor será o mercado de trabalho para quem alcançar esse título. Esse último argumento raramente é expresso abertamente, mas é justamente o que frequentemente atua de forma real. Costuma-se justificá-lo por meio de um postulado anterior. A personalidade humana é uma matéria tão sutil e a terapia tão complexa que formar um bom especialista exige esforços extraordinários. Melhor ainda se a quantidade de esforço não puder ser formalizada. Isso permite a transmissão direta de um conhecimento sagrado, de mestre para discípulo. O esoterismo dos conhecimentos psicoterapêuticos é reforçado por uma linguagem de iniciados e pela criação de procedimentos de iniciação quase castais. Esses procedimentos são considerados obrigatórios, pois legitimam, aos olhos do cliente, o direito de exercer a psicoterapia. Afinal, qualquer um poderia se declarar um novo Messias. São exigidas provas, estigmas, sinais divinos, catástrofes naturais, céus abertos, esferas de cristal, gorros de astrólogo, reanimação de cadáveres ou, no mínimo, diplomas emoldurados com bordas douradas. Apenas pessoas realmente ousadas se atrevem a dizer que são de origem divina ou que fizeram análise nas condições de um gulag stalinista. No entanto, como acontece com toda casta que assume funções de legitimação, pela dinâmica de grupo, há a tendência de se tornar monopolista. Parte dos psicoterapeutas com mentalidade mais democrática, e principalmente os que não foram admitidos nessas castas, periodicamente organizam revoluções, exigindo procedimentos de legitimação mais transparentes e compreensíveis. No campo da psicoterapia, foi criada uma quantidade absurda de métodos, ou como agora se costuma dizer, modalidades, que às vezes se tem a impressão de que é mais fácil inventar um método próprio do que dominar um que já exista. Daí nascem verdadeiros monstros terminológicos, como psicanálise homeopática, purificação tântrica, codificação por acupuntura, remoção do véu da solteirice, restauração da virgindade, psicanálise. Os anúncios de psicoterapia lembram os de um bordel barato. O mais importante é que o sujeito inventou um método novo, desconhecido por todos. Se sua eficácia nunca foi comprovada, isso é considerado irrelevante. Afinal, quantos métodos amplamente reconhecidos têm comprovação objetiva?